Imagina você aí que está fazendo uma prova de concurso público, uma prova da OAB, que tipo de prova for, e por causa de um erro, de uma questão, você não é aprovado. Isso quase aconteceu comigo na OAB e sei que é um sentimento muito ruim que você pode passar por não saber um detalhe besta, uma vírgula que ficou mal explicada na faculdade, e isso é muito comum de acontecer com muitos estudantes. E o tema desse vídeo, que você já sabe qual é porque você clicou aí no título, né? Então você já sabe qual é o tema desse vídeo, cai muito em concurso público e eu vejo muita gente errando. Eu converso com muita gente que faz prova, que faz concurso, que faz OAB, por causa da página lá no Instagram, e muita gente erra esse detalhe besta dessa questão, mas você, se assistir esse vídeo até o final, não vai mais errar o que é esse título desse vídeo, que é o Praeter Dolo. Se você assistir esse vídeo até o final, você não vai mais, nunca mais errar, porque você vai tatuar isso na sua mente para nunca mais esquecer. Vem com o tio e confia. Mas antes, se você tá caindo aqui no canal de paraquedas e esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, o meu nome é Felipe Macedo, eu sou advogado criminalista, especialista em lei de drogas e amante e atuante do Tribunal do Júri. E também uma pessoa que ama compartilhar conteúdo de forma rápida, simples e objetiva. Não gosto de enrolação, não gosto de ser prolixo, gosto de ser o mais rápido, simples, objetivo e divertido possível. Então se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e dá um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e possa ajudar outras pessoas a entender o que é Praeter Dolo e não caiam na asneira e na bobagem de errar em uma prova e aí acabar tendo algum tipo de reprovação por causa de um conteúdo que é fácil, mas é mal explicado muitas vezes na faculdade. Que é o Praeter Dolo, crime préter-doloso. Então vamos lá. O que significa Praeter Dolo? A palavra Praeter Dolo, o que ela significa? Ela é uma palavra muito simples de entender porque ela é Praeter Dolo, ou seja, pré-dolo. Antes tem dolo, no início tem dolo, no pré tem dolo. Praeter Dolo, pré tem dolo, Praeter Dolo, tá? Guardem isso. Até porque tem uma frase que é o que ensinam isso na faculdade, que é a frase dolo no antecedente, culpa no consequente. Os professores dão isso na faculdade, dolo no antecedente, culpa no consequente. Foda-se, passa para a próxima matéria, tá explicado o Praeter Dolo. Sim, tá explicado o Praeter Dolo só com essa frase, tá sim. Mas não posso dizer que não, porém, contudo, todavia, entretanto, você tem que exigir do aluno que ele saiba muita coisa por trás disso para que essa simples frase seja suficiente para ele entender tudo sobre o Praeter Dolo. O que não é bem verdade, porque nós sabemos que muitas pessoas não tem fácil compreensão, não tem fácil entendimento, ou mesmo não prestam atenção nas aulas daquele professor chato e ele acha que o aluno tem obrigação de entender do jeito que ele explica. Então vamos lá, para você entender o que significa dolo no antecedente e culpa no consequente, a primeira coisa que você tem que saber é Praeter Dolo é pré-dolo, dolo no antecedente, culpa no consequente. Mas você sabe o que é dolo e o que é culpa? Se você não sabe o que é dolo e o que é culpa, você não vai saber o que é dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, o primeiro passo, eu tenho que explicar o que é culpa e o que é dolo. E eu não vou explicar aqui detalhadamente, porque eu já tenho um vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar um card aí em cima. Se você não sabe o que é, pausa esse vídeo, clica no card, assiste, aprende e volta aqui, tá? Que você vai poder continuar de onde parou. Vamos lá. Mas rapidamente, para até te relembrar, dolo é vontade. Dolo é eu quero aquele resultado. Vontade livre de buscar aquele resultado que eu consegui, tá? Dolo, vontade. Dolo, eu quero o resultado. Na culpa, não. Na culpa, eu tenho uma conduta, mas o resultado eu não queria. O resultado eu não previ. O resultado eu não fazia ideia que ia acontecer e foi mal, foi sem querer. Eu não queria. Totalmente diferente do dolo, aonde eu quero. Na culpa, eu acabei cometendo esse resultado por causa de negligência, imperícia ou imprudência, tá bom? Então vamos lá. Uma frase que é muito boa para que também você fixe o que é Praeter Dolo eu anotei aqui. Todo crime Praeter Doloso é agravado pelo resultado, mas nem todo crime agravado pelo resultado é Praeter Doloso. Vou repetir. Todo crime Praeter Doloso é agravado pelo resultado, mas nem todo crime agravado pelo resultado é Praeter Doloso, tá? Por que eu digo isso? Porque no Praeter Dolo nós temos um crime e esse crime foi agravado pelo resultado, tá? Nós temos um crime que eu tenho dolo no antecedente e aí agravou-se o resultado com culpa. Então nós temos um crime agravado pelo resultado, mas existe centenas de outros crimes que são
com o resultado agravado, que tem o resultado agravado, mas não são préter dolo. Mas para te saber se um crime é préter dolo ou não, nós temos que jogar numa tabelinha que eu tenho aqui para você entender. Primeiro você tem que entender que nós estamos trabalhando aqui com dois crimes, tá? Um crime no início e uma conduta, uma conduta de início que gerou um crime e um resultado que é de um crime mais grave, tá? Então, consequentemente, por óbvio, nós temos dois crimes. A princípio, pode ser um crime mais agravado, o mesmo crime só que agravado, que aí vai ter uma coisa diferente. Mas vamos trabalhar aqui com dois crimes, tá? Para ser mais simples de entender. Então, se nós temos dois crimes, nós podemos ter dolo e dolo. Dolo no antecedente, dolo na conduta inicial e dolo no crime mais grave que eu acabei cometendo. Exemplo. O fulaninho, tá? O indivíduo A tem a namorada e a namorada está grávida. Por alguma razão que não é justificável, mas por alguma razão ele tem o dolo, a vontade livre e consciente de cometer lesões corporais contra a namorada. Enquanto ele está lá cometendo lesões corporais na namorada, que é agredi-la, ele tem a vontade livre e consciente, ou seja, dolo, de causar o aborto na namorada grávida com essas lesões. Então nós temos o dolo no antecedente, lesão, e dolo no consequente, aborto. Ele vai lá, tá batendo nela com dolo e quer o aborto, quer o dolo, tem o dolo de abortar, de fazer ela abortar. Então nós temos dolo na conduta lesão e dolo na conduta aborto. Outra possibilidade que nós temos é um crime culposo no antecedente e um crime culposo no consequente. Então nós temos dois crimes, um inicial e um agravado, ambos com culpa. Um exemplo disso, vamos lá. Um bobalhão vai em boca aberta, vai fazer um camping com seus amigos no local de mata verde, mas mata seca. Os pastos estão secos ali, tá? Época de outono, sei lá, tá tudo seco. E ele vai fazer uma fogueira à noite para aquecer o pessoal, para iluminar o camping. Pois bem, o boca aberta vê que tá tudo seco ali na volta e não toma os cuidados necessários para fazer um fogo tranquilo, um fogo seguro, não faz um buraco no chão, não faz uma volta assim, enfim, só pega e taca fogo ali e faz uma fogueira e foda-se. Essa fogueira, com o passar das horas à noite, todo mundo vai dormir, ela começa a queimar os pastinhos secos na volta e vai espalhando, e vai espalhando, e vai espalhando. E ele causa um crime de incêndio, põe fogo em tudo, nas barracas de todo mundo, na floresta, no campo, em tudo, sem o dolo de pôr fogo na galera. Ele não tem essa vontade livre e consciente, foi sem querer. Então, sem querer, ele cometeu no antecedente um crime culposo de incêndio. Só que esse crime culposo de incêndio pega fogo nas barracas de todo mundo e mata todo mundo queimado. E aí nós temos o quê? Um homicídio culposo. Porque ele não tinha essa intenção de matar ninguém, ele não tinha intenção de pôr fogo em ninguém, ele não tinha nem intenção no antecedente, quanto menos no consequente. Então, o que aconteceu? Nós temos um crime culposo no antecedente, um incêndio do boca aberta, e nós temos no consequente um homicídio culposo também. Entendeu? Dois crimes, um agravado pelo resultado, incêndio e homicídio, ambos culposos. O terceiro caso, que é mais complexo de explicar, não é tão mais complexo de explicar, ele é mais raro de acontecer, na verdade. Mas vamos lá. Pensa num acidente de trânsito onde acontece um crime culposo de trânsito, porque nesse aqui nós temos culpa no antecedente e dolo no consequente. Isso é mais raro de acontecer. Mas vamos lá. Trânsito, crime de trânsito, infração, batida, deixei duas vítimas, uma lesionada e uma desfaleceu no local. Eu cometi um crime culposo. Por quê? Na condução de veículo automotor, eu fui imprudente, negligente, imperito e causei um acidente, sem querer, sem dolo, sem vontade livre e consciente, sem querer. Então, eu tenho um crime culposo. No entanto, no CTB tem lá, eu tenho que prestar socorro. Se eu não tenho condições técnicas de prestar socorro, eu tenho que chamar a autoridade pública, eu tenho que chamar SAMU, enfim, bombeiro, qualquer coisa, polícia, eu tenho que prestar socorro. Se não seja pela minha pessoa, eu tenho que chamar o socorro. Não fazer isso, não prestar o socorro podendo prestar, ou não chamando alguém que possa prestar o socorro podendo chamar, eu incorro no crime de omissão de socorro. Porque é um crime. Omissão de socorro é um crime omissivo. Então, eu causei o acidente por culpa, mas vendo que tem pessoas feridas, eu vazo o mundo. Fui embora, vazei, omiti socorro de propósito. Dolosamente, com vontade livre e consciente, eu não quis chamar o socorro, não quis prestar socorro,
fui embora. Então eu tenho um crime culposo no antecedente e um crime doloso no consequente. E aí nós chegamos no praeter dolo, no crime praeter doloso, aonde eu tenho o quê? O dolo no antecedente, na conduta inicial, mas eu tenho culpa no consequente, na conduta agravada lá no final. E esse é o exemplo mais fácil de dar e mais palpável de entender, porque tá lá no Código Penal, é um crime que acontece direto. Se você é da área jurídica e se você é estudante de direito, estagiário, você já deve ter visto muito isso acontecer, que é a lesão corporal seguida de morte. Tício tem o seu desafeto Caio, e aí ele olha lá o Caio passando na rua e pensa, vou dar uns tapas nesse cara para ele aprender que a vida não é fácil. Tício vai lá em direção ao Caio, começa a bater no Caio, tá batendo no Caio, tá batendo no Caio, por vontade própria, livre e consciente. Ele tem o dolo de lesionar, ele tem o dolo de agredir, de dar umas pauleiras em Caio. Porém, contudo, todavia, entretanto, acontece algo ali que o Caio vem a morrer. Ele vem a desfalecer no local mesmo. Tício não tinha intenção de matar. Tício não queria matar. Nunca teve essa intenção, nunca passou isso pela cabeça, ele nem fez nada que acreditava que pudesse ocasionar a morte. Ele tava lá dando uns tapas, dando uns bufetão, só que, sei lá, o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. Quebrou uma costela, furou o pulmão e morreu, não sei, tá? Mas ocasionou que a lesão corporal resultou em morte. Então nós temos o dolo de lesionar, o dolo no antecedente, o pré-dolo no início da conduta ali, mas nós temos um resultado agravado e esse resultado é a morte. Mas ele não queria a morte, foi por culpa, porque foi imprudente, negligente ou imperito, causou um resultado mais grave. Esse é o crime praeter doloso, esse é o crime que nós temos dolo no antecedente, culpa no consequente, dolo no início, culpa no resultado. Tá? Então, nós agimos dolosamente na hora de agredir, mas nós não tivemos o dolo do resultado morte. Tinha o dolo da lesão, mas não tinha o dolo da morte. Então, nós temos um crime praeter doloso. E se você quer saber aonde se encontra isso no Código Penal, porque é óbvio que isso tem que estar escrito em algum lugar, nós não estaríamos falando sobre isso se não estivesse na lei, ele está lá numa redação bosta do artigo 19 do Código Penal, que diz, aspas, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Só responde o agente que houver causado esse agravamento ao menos culposamente. Por quê? Porque se o cara comete um crime no antecedente, mas o resultado agravado lá no consequente é culposo e esse crime culposo não tem previsão no Código de Crime Culposo, ele não vai ser responsável por esse agravamento, nem culposamente, porque o crime não é previsto na modalidade culposa. Então vamos lá, gente. O que é o crime praeter doloso? O que é o praeter dolo? Culpa no antecedente. Opa, errei. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Então agora você sabe o porquê. Porque eu tive um pré-dolo no início da minha conduta. No início da conduta eu tinha um dolo de cometer um crime. Infelizmente, no final veio um resultado mais grave que eu nunca quis, que eu nunca almejei. Então ele veio por culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. E espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixem nos comentários a dúvida que ficou ou nas redes sociais que eu tenho, que eu vou deixar as duas aqui, a página e o meu profissional aqui em cima. Você pode chamar lá sempre que precisar, sempre que quiser. De preferência no profissional, que é onde eu estou mais ativo lá, tá bom? E um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até o próximo vídeo.